montar um experimento óptico em sala de aula, um professor de física faz uso de um espelho côncavo de distância focal 24 centímetros. Ao ser questionado pelos alunos se haveria como determinar a razão entre os tamanhos da imagem e do objeto, o professor sugeriu aos alunos que utilizassem como parâmetro a distância entre o objeto e o foco do espelho, cujo valor corresponde a 16 centímetros. O valor da razão encontrada pelos estudantes corresponde a. Bom, gente, aqui nós temos uma questão de espelho côncavo, cujo foco vale 24 centímetros. E a questão quer que você encontre qual é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Ela quer que você encontre quanto vale I, tamanho da imagem, sobre O, tamanho do objeto. E esse valor nada mais é do que o aumento linear desse espelho, que também pode ser obtido trabalhando-se com os valores de P' e P. Sim, o aumento linear A também pode ser igual a menos P' sobre P. Mas veja só, a questão te diz que a distância do objeto até o foco desse espelho tem um valor igual a quanto? 16 centímetros. Então, se você aqui esquematizar o nosso espelho côncavo, sim? Vértice, você tem aqui o vértice, o foco e o centro de curvatura. Ele diz que o valor do foco, ou a distância focal, que é a distância do vértice ao foco, vale 24 centímetros. E que o objeto ele está a 16 centímetros do foco. Vamos então colocar esse objeto nessa posição, em que ele se encontra a 16 centímetros do foco. O professor poderia colocar o objeto do outro lado do foco, a 16 centímetros dele? Poderia. O valor encontrado para a resolução da questão seria o mesmo. Sim, você encontrar um valor semelhante, só que com a diferença de sinal, como nós veremos mais adiante. Estando o objeto nessa posição, você consegue ver que a distância dele ao espelho, ao vértice do espelho, que nós chamamos de P, vale quanto? Ora, professor, vale 16 mais a distância focal desse espelho, que vale quanto? Que vale 24. E aí concluímos que a distância do objeto ao vértice do espelho vale 40 centímetros. Professor, e qual é a relevância, qual é a importância de encontrar esse valor? Olha só, uma vez que você tem um valor do foco, da distância focal, e você tem um valor do P, usando a equação de Gauss, você consegue descobrir o valor de quem? O valor do P'. Ah, professor, verdade, sim. Então, o primeiro passo para a resolução dessa questão é você usar a equação de Gauss, que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e encontrar agora quanto vale o valor de P'. Substituindo os valores, você tem que 1 sobre distância focal, 24, é igual a 1 sobre P, distância do objeto ao vértice do espelho, 40, mais 1 sobre P'. Exato. Isolando 1 sobre P', você fica com 1 sobre P', como sendo igual a 1 sobre 24, menos 1 sobre 40. Qual é o mínimo de 24 e 40? Você tem aqui um mínimo de 120. Ah, professor, é mesmo, né? Então você tem que 120 seria o MMC. 120 dividido por 24, você tem aí um valor de 5. Menos 120 por 40, você tem aí um valor igual a 3. E 1 sobre P' ficará igual então a 2 sobre 120. Professor, saquei. Então, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 60. Se você inverter os dois lados, você encontra que o valor de P' será igual a 60 centímetros. E agora, para finalizar a questão, nós podemos encontrar o valor ou a razão I sobre O, que é a mesma coisa que é equivalente a fazer menos P' sobre P. Tem o valor de P', tem o valor de P. E agora? Bom, agora é só substituir esses valores. Passo 2 da questão, encontrar I sobre O, que vale menos P' sobre P. Professor, quanto vale o P'? Vale 60
Então fica menos 60. Professor, quanto vale o valor do P? Vale 40. Menos 60 sobre 40. Que vale menos 6 sobre 4, que é igual a menos 3 sobre 2. Então, essa razão I sobre O vale quanto, professor? Menos 3 sobre 2. E aí você volta aos itens e marca como correto o item B.